Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito de adoçantes. Muita gente tem dúvidas sobre a questão dos nomes, tipos de adoçantes. Às vezes você vai, e conhece por uma marca, mas aquela marca trabalha com um adoçante de um determinado tipo, de repente. Que tipo de adoçante é esse? Então, os tipos de adoçantes são há vários exemplos, né? Mas basicamente eles são distintos quanto à natureza deles. Então são classificados em adoçante artificial ou adoçante natural. A questão é, os adoçantes eles não são inertes, mesmo que sejam um natural. Então quando você consome, ele pode gerar algum efeito no seu organismo. A questão é que, pelo próprio nome, né, a tendência é que o adoçante artificial ele realmente tenha evidências científicas relacionadas com prejuízos à saúde, com algum tipo de possibilidade mais comprovada, né, de gerar um efeito negativo à saúde. Então são adoçantes artificiais e, portanto devem ser evitados. Quando temos um adoçante natural, por uma perspectiva de ser natural, existe uma melhor, digamos, aceitação, tanto para a indicação, né, quanto para, de fato, quem consome, no sentido de que geralmente não tem nenhum tipo de reação ou efeito negativo. Mas eu, particularmente, costumo, para mim e também a nível profissional, costumo indicar, sempre que for possível, consumir sem adoçar. Por exemplo, faço uma bebida, um chá, é um exemplo claro. Eu nunca adoço, nem açúcar e nem adoçante. Quando houver a necessidade de usar algo adoçado, aí ok, posso, por exemplo, no caso de algum adoçante, né, eu nem uso em casa, mas quando eu uso é porque às vezes eu consumo algo pronto, por exemplo, algum suplemento que ele já vem adoçado. Então quando eu uso é dessa forma, aí pelo menos eu tento rastrear produtos, suplementos, por exemplo, que quando forem adoçados, que pelo menos sejam com adoçante natural, entende? E aí, como existe essa questão, né, de vários nomes, aqui vocês vão ver alguns exemplos de adoçantes naturais e alguns exemplos de adoçantes artificiais. Antes, eu só peço que você já deixe o joinha, porque se eu não peço, às vezes a pessoa não lembra, não deixa, esquece, então deixa aí. Se inscreve no canal se você ainda não fizer parte, porque eu sou nutricionista. Se inscreve, porque aí você vai poder acompanhar outros vídeos meus com mais dicas minhas sobre saúde e alimentação. Bom, essa imagem aí é desse artigo científico que a fonte está aí abaixo, já publicado agora em 2024. É um artigo que fala sobre a questão dos adoçantes, né? E aqui eles têm exatamente essa imagem que dá alguns exemplos, né? Então vamos lá. Logo no topo aqui, a primeira linha, né? Nós temos aqui exemplos de adoçantes artificiais, como sucralose, aspartame e acesulfame-K. Não são os únicos, tá? Veja aqui o etc. Mas são alguns exemplos. E aqui nós temos abaixo exemplos de adoçantes naturais: xilitol, eritritol, maltitol. Novamente, não são os únicos exemplos, veja aqui o etc, mas são exemplos aí só para você ter já uma noção. Às vezes a pessoa, opa, já vi esse nome, opa, já comi algo que tinha esse nome aí, um desses nomes, né? Então pelo menos agora você já vai saber que é artificial ou que é natural. E só para fechar, né, esses exemplos, por exemplo, de adoçantes naturais, apesar deles serem naturais, reforço isso, que não é porque é natural que está liberado para qualquer pessoa. Há pessoas que não se dão bem com alguns tipos de adoçantes naturais, porque alguns deles, como é o caso do xilitol, tem uma ação fermentativa em potencial que para algumas pessoas
com algum tipo de quadro intestinal ou até algum quadro momentâneo, né? Aquilo pode fazer com que a pessoa tenha desconforto, porque pode gerar distensão abdominal, gases, enfim, dor abdominal, dependendo também, claro, né, não só de simplesmente consumir ou não aquele adoçante, mas também da dose, né, qual a quantidade que a pessoa ingeriu. Enfim, então só quero reforçar isso, né, que até o que é natural, ele pode ter algum tipo de contraindicação dependendo do caso. Dito isso, se você aí gostou, deixa aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo com outras pessoas, agradeço pela atenção, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.